Doutora Ana Amélia, muito boa tarde. Estamos ao vivo. Muito obrigada. Boa tarde, um prazer estar com vocês aqui, nossos ouvintes também do canal YouTube, no nosso Papo com IAB. Em nome do nosso presidente Sidney Sanches, eu desejo um feliz evento para todos nós, né? E eu também, como presidente da Comissão de Inteligência Artificial e Inovação, eu quero agradecer a participação dos nossos palestrantes, né? Monique Classen, Fernanda Vilela Viana e Dr. Luiz Felipe Gonçalves Nasser, não é? Infelizmente, por questões de saúde, não foi possível a presença do coordenador Felipe Palhares, que vai ficar nos devendo uma palhinha aqui depois sobre o seu capítulo. Gente, nós estamos apresentando aqui algumas palestras relativas à inovação também, que é o tema da nossa comissão, que resultou da obra coletiva chamada O Direito no Metaverso. Então, os nossos ilustres palestrantes e convidados são um dos autores do livro, né? A obra Direito e Metaverso, ela foi publicada pela editora RT, aborda diversos desafios jurídicos que são enfrentados com relação a essa ferramenta, e sobre os mais distintos pontos de vista e das várias áreas do direito que nós sabemos que vão receber também um grande impacto. A obra também, gente, apresenta casos relevantes para o desenvolvimento do metaverso também. Eu desejo a todos um bom evento, né? E vamos iniciar, então, com a doutora Monique Classen, que vai nos apresentar o tema Experiência do Consumidor, Metaverso, interseção entre o mundo físico e virtual. Por favor, doutora Monique. Obrigada, doutora Ana Amélia. Muito boa tarde. É um prazer dividir aqui a tela com vocês, a convite do IAB, doutor Luiz Nasser, doutora Fernanda, doutor Felipe Palhares, que lamentavelmente não pôde fazer parte do nosso encontro hoje por motivo de saúde, né? Mas foi quem deu start nesse tema, né? Foi um pioneiro na parte de publicação aqui, e para a gente também, né? Acredito que tenha sido bastante desafiante, não só para mim, mas para os meus colegas que estão aqui, abordar esse tema tão inovador, né? Então, de uma maneira geral, quando a gente fala de metaverso, a gente fica pensando, nossa, mas o que é isso? Por que todo mundo acabou parando para falar nesse assunto agora, tão recente, apesar da expressão já ser um pouquinho antiga? Mas se a gente fizer um retrospecto, a gente às vezes é muito impulsionado por questões de mercado, né? E um ponto inicial que eu acredito, assim, né, pela leitura, pela pesquisa que eu fiz, que deu realmente início a essa discussão, a prestarmos atenção sobre esse tema, seja do ponto de vista jurídico, social, de uma maneira geral, foi o rebranding do Facebook, né? O Facebook anunciou que passaria a ter um nome novo, né, para inaugurar uma nova fase da empresa, né, que seria essa inserção em metaverso. Então, o Facebook passou a se chamar Meta. E por que isso foi uma coisa assim tão radical, né, no mercado? Porque várias forças, enfim, né, se investiram para verificar que todo esse desenvolvimento de tecnologia e reunião de tecnologias, né, porque metaverso não é uma coisa só, não é uma coisa única, ele realmente impactaria e seria necessário se ter um ambiente propício a se desenvolver, né, de uma forma única, num bloco único, para que o metaverso em si se instaurasse, né, num bloco único. Mas o que é o metaverso em si, né? Meus colegas também vão comentar aqui à parte. Metaverso nada mais é do que a reunião, né, de várias tecnologias que permitam uma imersão numa realidade um pouco mais abrasiva, um pouco mais clara, né? Então, por que todo mundo ficou um pouco impactado com esse tema, né? E por que tantas discussões surgiram sobre? Porque é sentimento de que a gente teria um mundo à parte, um mundo virtual, que seria, de repente, refugisse, né, a ordem do direito, né? Um mundo que hoje a gente tem a geografia, então a gente tem, né, limites geográficos, a territorialidade,
aplicação legislativa específica por esses limites, e no mundo virtual as coisas se tornam um pouquinho mais difíceis, né? O e-commerce, que é um mundo, né, um certo mundo, que não é metaversal, mas é um mundo virtual, ele já tem uma regulamentação, porque ele já existe há alguns anos, e o direito veio acompanhando esse desenvolvimento e veio se adaptando, né, às novas demandas. Então, se a gente pensar, né, em tratar um metaverso como um mundo à parte, a gente não conseguiria realmente pensar nele juridicamente em como regulamentá-lo, mas na perspectiva que eu trouxe aqui, pelo menos, né, muito humildemente nesse artigo, é de pensar que esse exercício ele é proveniente de um mundo real, e esse mundo ele já é gerido, né, por uma série de um direito muito pontual, né, como direito autoral, direito civil, direito, né, especificamente da personalidade, direito da privacidade, que a gente também viu eclodir por aqui, no Brasil especificamente desde 2018, né, muito mais pontualmente. E, então, se a gente pensar, né, nesse mundo à parte, esse mundo de imersão virtual, como se propõe o metaverso a ser, a gente pensa que, na verdade, são relações que provêm de ordem e ações do mundo real. Então, se vem, né, provém de ordens e ações do mundo real, a gente consegue perceber que, separando esses elementos, a gente consegue também aplicar uma legislação que já é existente, né? Então, por exemplo, a gente está, né, no ambiente de imersão em metaverso, né? Quem são os elementos, quem são os atores, quais são os, né, os sistemas envolvidos? A gente pode pensar em pessoa física, em pessoa jurídica, mas quem que assume a posição de consumidor, posição de fornecedor, a posição, de repente, de um consumidor por equiparação? É um exercício difícil de ser feito quando a gente não tem uma perspectiva muito clara, né, de como é que seria essa imersão 100%, mas a gente consegue fazer um exercício por imaginação de que a gente acessa a internet, a gente tem uma ação, a gente tem uma vida paralela virtual, e essa vida ela já é, né, regulamentada, já é regrada pelo direito. Então, mas o que mudou, né, efetivamente? O que poderia mudar efetivamente de uma realidade que a gente já vive hoje para uma realidade, né, a que o metaverso se compromete? E um exemplo que eu trago aqui, que eu discorro um pouquinho, é sobre a vinculação de oferta de um fornecedor ao seu consumidor. Então, hoje a gente tem, no sistema virtual, como a gente conhece, né, a oferta através de uma foto plana associada a uma descrição técnica de um produto, enfim, ou de um serviço, né? Vamos pensar em algo, assim, bem simples de imaginar. Mas e depois, né? O que seria diferente essa vinculação de oferta agora no mundo virtual para depois no mundo chamado metaversal? Que se compromete a tecnologia a entregar para a gente é que a gente vai ter uma imersão, né? Uma realidade muito mais tangível, né? Virtualmente falando. Então, a foto que hoje é plana, ela passa a ser, de repente, tridimensionalizada, o produto passa a ser tridimensionalizado, a gente tem um acesso a detalhes, né, às vezes por imersão de realidade virtual, às vezes por algum outro aparato que nos dê uma sensação de toque, às vezes, eventualmente, até de cheiro, enfim, né, e outros estímulos ao nosso corpo que refogem a audição e a visão, né? Então, o que isso diferenciaria, né, do cenário atual para o do futuro? Seria uma vinculação, acredito eu, uma vinculação maior à oferta. Então, se, né, um consumidor ele acessa, né, uma loja virtual, vamos supor, né, de uma roupa em que você consegue, através de um sistema de imersão, ter um sentimento maior sobre aquela oferta, uma leitura, uma interpretação maior sobre aquela oferta, a expectativa na aquisição do produto, ela proporcionalmente aumenta. Então, a oferta cada vez mais fica vinculada àquele, né, aquele a quem se compromete a vender, que seria o fornecedor, né? Então, ambas as experiências, elas são consumeristas pura e simplesmente e são totalmente pautadas na troca informacional. E em ambas as circunstâncias, né, elas são, hoje, né, na legislação que nós temos, ela seria pontualmente caracterizada no artigo 30
do Código de Defesa do Consumidor, onde o fornecedor se vincularia à sua oferta, né? Então, a gente tem instrumentos, não só instrumentos de tecnologia, mas de condução, efetivamente, né, da narrativa daquela exposição daquele produto, em que o marketing ele se torna mais sedutor, ele se torna mais aprimorado, e com um sistema de imersão mais aprofundado, essa oferta ela se torna cada vez mais evidenciada. Então, por mais que, né, se torne mais afinado esse contexto, a gente já tem, né, uma legislação que prevê essa vinculação e essa responsabilidade do fornecedor do produto. Então, assim, são questões, né, esse foi um exemplo muito simples, né, de vinculação de uma oferta, mas a gente também pode fazer um exercício sobre a metamobilidade, por exemplo, que é um outro exemplo que é abordado no artigo, né? A Hyundai é uma empresa né, todo mundo conhece, fabrica uma série de coisas, mas a que a gente melhor conhece, né, são os carros, né? A Hyundai Motor Group, que é uma empresa coreana, em 2021, ela também preocupada em seguir, né, nessa condução de evolução, tecnologia, ela adquiriu a empresa Boston Dynamics, e no sentido de inaugurar uma fase de estudos, né, de inserção do seu produto para o ciclo do metaverso, né, que também foi anunciado aí não só pelo Facebook, mas enfim, por outros. Essa foi uma atitude um pouco mais tímida, mas muito pontual, envolveu bastante investimento, né, uma segmentação que foi dentro da empresa que foi até um pouco criticada, por conta da audácia do programa, mas, enfim, qual foi a ideia da empresa, numa empresa basicamente de carros, vamos dizer assim, adquirir uma empresa que fabrica robôs, né? A Hyundai pretendeu investir na metamobilidade, perdão. Por quê? Porque dentro de um sistema de imersão, a qual, né, o metaverso promete para a gente, ela pensa em produzir eventualmente ou carros autônomos ou robôs autônomos em que você pode agir, né, emitir uma ordem de um determinado ponto do planeta e essa ordem ser executada através, né, de um mecanismo, de um robô, um carro, enfim, em outro local do planeta ou inclusive fora do local do planeta, né? Para que isso aconteça, não só o aparato em si, ele tem, né, uma série de camadas aí entre entre itens físicos e sistemas de software, como o próprio canal de comunicação. Então, na ocasião, né, de um aparato desse causar um prejuízo por conta de uma ordem dada de um lugar para o outro, como essas coisas, né, vão se acomodar dentro do ordenamento? Qual a legislação aplicável? O que se levantaria, né? Como é que o mundo vai se comportar? Essas são apenas perguntas, assim, que a gente não tem resposta, mas são movimentos, né, que as empresas, o mercado, a sociedade, de uma maneira geral, já vem se preocupando em fazer. E nós, como observadores aqui do direito, a gente, né, faz um exercício para pensar a respeito de como é que a legislação vai se acomodar nesse sentido. Então, assim, hoje a gente vê com muita naturalidade, né, nosso corpo como nosso celular como uma extensão do nosso corpo, e a gente, né, emite uma série de ações aqui e que refletem no mundo físico com toda a naturalidade do mundo. Hoje, a gente não consegue a sensação, as mulheres, né, não vão me deixar mentir, a sensação de sair sem brinco de casa é a mesma de sair sem celular. Os meninos podem não alcançar, mas é mais ou menos esse sentido. Então, a gente se sente até sem uma peça de roupa quando sai. Por quê? Porque, né, esse aparato que a gente já está basicamente desde a década de 90 acostumado, ou já almejando ter, é um aparato que veio. A gente tem uma parte hoje já da nossa vida em imersão nele, a gente acaba não se apercebendo disso, só se apercebe quando acaba esquecendo em casa, ou quando acaba a bateria, ou fica sem sinal, mas a verdade, né, e é isso um exercício que eu propus aqui, uma reflexão que eu propus no artigo, é que a gente já vivencia isso de alguma forma. Então, essa imersão, essa associação entre mundos físicos e virtual, ela já existe. O que, né, amedronta a gente a pensar em algo que a gente ou implanta no corpo, ou tem um acesso mais real, e de que as coisas acabam saindo do controle. É possível, né?
É tão possível quanto ir para o meio de um local totalmente inóspito, sem acompanhamento humano. Mas o direito está aqui, estamos observando, né? E vamos aí juntos pensando e refletindo sobre esses aspectos aí que ora nos motivam, ora nos dá um pouquinho de medo, né, doutora? Então, essa era a minha fala, um pouquinho que eu tinha para compartilhar. Eu atuei nesse artigo muito mais como pesquisadora, assim, como entusiasta do assunto, como experiente, porque, né, na verdade, o metaverso em si prometeram para a gente está esperando ter, mas são essas as minhas humildes contribuições aí para a nossa discussão. Muito obrigada, doutora Monique. Eu, por um erro meu, esqueci de apresentá-la, né? Gente, a doutora Monique é secretária jurídica do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, é bacharel em Direito pela Unisul, pós-graduanda em Direito Penal e Processual Penal na Univale, pós-graduanda em Tecnologia para Negócios, Inteligência Artificial, Data Science e Big Data, né? Monique, é muito interessante você falando sobre o metaverso, porque lá nos primórdios da internet, né, Fernando e Luiz, a gente teve o Second Life. Tenho certeza que vocês já ouviram falar do Second Life também, né? Eu fiz até um podcast sobre isso, né? Eu falo que o Second Life é o avô do metaverso, né? Uma experiência diferente, que você não precisava dos óculos para participar, né? Mas nessa questão do consumidor também, como você estava abordando, eu lembro que, inclusive, eles faziam vendas, né? O Second Life promovia vendas. Então, o reflexo no resto, no todas as áreas do direito, porque você criava o seu avatar, trabalhava numa loja, vendia, né? Comprava e vendia aquela experiência de consumidor, quer dizer, e o avatar que estava comprando recebia em casa o produto, né? Ele já era meio feed digital desde aquela época, né? E isso gerou alguns problemas também, inclusive do ponto de vista trabalhista, né? Porque aconteceu, né, na entrada numa ação judicial, cujo avatar estava procurando, entrou com uma reclamação trabalhista contra a loja do tênis, né? E nessa época também o escritório de advocacia estava passeando por lá, mas como se ainda hoje a OAB ainda não se pronunciou muito sobre isso, né? Imagina que ele estava lá, era idêntico o escritório físico dele, mas não tinha ninguém para atender, né? Mas se, por exemplo, um avatar quisesse ingressar com uma ação trabalhista contra alguém, ele já estava lá e já podia ser contatado lá mesmo, né? Ou seja, a gente vê que não é o futuro, é o presente, né? Eu não sei dizer para vocês é que vão me dizer se o meta flopou, né? Mas até pela questão de acesso, tem que ter um óculos caríssimo, né? Eu não sei se ele seria... vocês é que vão me dizer isso, né? Monique, era só uma palhinha, né, do meu tempo vintage nessa área do direito digital, né? Muito obrigada. Vamos ouvir agora a doutora Fernanda Vilela Viana, não é? Com a palestra Governança no Metaverso, uma visão da perspectiva de privacidade. Gente, a doutora Fernanda é advogada sênior especializada em compliance, proteção de dados, cybersecurity, negócios digitais e suas vertentes. É bacharel em Direito pela PUC do Paraná, com mestrado em Global Regulations of Markets pela Universidade de Roma e LLM pela Universidade de Chicago. Na área de proteção de dados, doutora Fernanda, ela trabalha com cybersecurity, negócios digitais, conduz investigações envolvendo data breaches, além de ser a responsável por elaborar legal briefs e memorandos sobre proteção de dados, criptomoedas e outros assuntos envolvendo tecnologia e direito. Ela trabalha com diversas empresas de tecnologia, inclusive em operações de fusões e aquisições. Doutora Fernanda, queremos ouvi-la. Seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, tudo bem? Quando a gente escuta falar assim sobre a gente até assusta, né? Você fala, nossa, Já fiz toda tudo essa isso. introdução, não, assim, né?
diz duas coisas, né? Ou que a gente fala muito no currículo, ou que a gente também já está um pouquinho velha, né? O que nenhum dos dois é bom. Mas, bom, falando um pouquinho aqui sobre o tema em si, né? E complementando o que a Monique falou, realmente é exatamente isso, né? O metaverso, ele vai ser uma junção, né? Aí até de multiversos, né? Porque é muito provável que, assim como a Meta, né, a gente que é o mais conhecido, que se tornou conhecido por toda essa alteração de nome que a gente teve, né, e até por todo o investimento mesmo que eles colocaram no assunto, seja um metaverso, né, mas que a gente vai ter mais do que um, né, a gente vai ter os chamados multiversos, né, várias empresas, né, desenvolvendo cada um dos seus metaversos, como a Monique mesmo disse, então, ser uma série aí de não só de metaversos, né, multiversos, né, como a gente gostaria de chamar, mas tudo também que envolve, né, esse meio, que vai ser completamente digital. Então, para isso, imagina, a gente vai refletir a nossa realidade, no nosso dia a dia, né, e também levar as leis, como a Monique bem falou, do nosso dia a dia para um ambiente que é completamente virtual, né. Para isso, a gente precisa ter algumas regras, né? Você imagina, se a gente olha para a nossa sociedade, a gente vê o tanto que a gente desenvolveu lá dos primórdios até hoje para a gente chegar, né, em toda essa legislação complexa que a gente tem, né, que nos regra o nosso dia a dia e todas as nossas situações. Então, imagina que tudo isso vai ser refletido, né, para um ambiente completamente virtual. Nisso a gente tem alguns conceitos, né, aí dentro do metaverso, que é, por exemplo, como que a gente vai fazer para discutir a questão da identidade no meio virtual, né, como que a gente vai fazer para representar, né, os nossos objetos aqui fora, dentro do ambiente virtual. Então, a gente tem esse conceito, por exemplo, digital twins, né, que é uma réplica exata do ambiente fora do ambiente digital, que vai ser levado para um ambiente digital. E a gente tem diversas situações, né, que a gente tem que discutir como que isso vai ocorrer, né, a gente já tem aí NFTs, a gente já tem tokens, a gente já tem uma série de questões aí relacionadas que, de quando a gente escreveu o livro para cá, a gente viu um boom muito grande de tudo isso, né, com blockchain e tal, então esse último ano foi bem expressivo nessa evolução. Mas agora alguns conceitos são novos, por exemplo, esse conceito que eu citei para vocês de digital twins, né, que é né, conseguir replicar tudo que está fora de maneira exatamente igual ao que está dentro. Isso só para falar um pouquinho do conceito, tá? E qual que é o meu tema, né? Por que eu falei de tudo isso? Porque a gente precisa achar uma forma de governança, que hoje em dia ninguém tem uma resposta específica, né? Por governança eu digo, como que a gente vai olhar, né, e como que a gente vai de fora e de dentro governar essa plataforma que vai ser tão complexa, né, com representações, né, de bens, com NFTs, com votação, com interações quase que digitais, né. Pensa que, e essa é uma frase que eu gostei muito, que eu li, mas hoje, eu não sei da onde que eu tirei ela exatamente, que agora que me veio na cabeça, mas hoje a gente imputa nossos dados dentro de uma plataforma, digamos assim. Então, a gente vai lá, a gente tem um algoritmo, a gente digita, a gente olha os nossos Instagram, nosso Facebook, etc. e tal, e a gente coloca lá os nossos dados conforme as nossas preferências. Você imagina que a gente vai ser praticamente um avatar e tudo que a gente faz hoje fora do mundo vai ser refletido dentro de um mundo virtual. Então, não vai ser a gente que vai imputar quase que nenhum tipo de informação, digamos assim, a gente vai estar dentro, né? Então, a gente tem toda essa questão de governança e a gente tem uma série de novos direitos que vão também, né, serem criados aí dentro desse ambiente virtual, tá? E eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, só para dar uma introdução. O primeiro ponto que eu vou falar para vocês, governança, tá? Como eu falei, ninguém tem uma resposta, tá? Cada um defende uma forma, é um tema super complexo, porque você tem diversas abordagens, vai depender muito também de como o ecossistema virtual aí vai desenvolver nos próximos anos, então a gente está falando aí de uma Web3, a gente está falando aí de todo blockchain, de todos esses sistemas descentralizados, né,
que também vão ser muito importantes nessa evolução. Então, a gente vai ter que também ver como que isso evolui para a gente ir construindo esse metaverso e todo esse regramento, né, em torno desse novo ambiente virtual, né? Então, aqui o principal ponto a gente tem basicamente aí duas abordagens, né, hoje, né, do metaverso, dessa questão de governança, e eu vou falar, assim, de uma forma muito geral. Então, a gente tem uma governança descentralizada, né, que muitos defendem, e a gente tem uma governança que ela é mais centralizada, tá? Para falar de tudo isso, eu vou começar falando um pouquinho das políticas e termos de uso, né, como que a gente vai olhar e como que a gente olha para isso e como que a gente vai ter que olhar dentro de um ambiente, né, como, por exemplo, um metaverso, né? Hoje a gente tem políticas dentro das redes, e aí eu não vou entrar nesses pormenores, mas para quem quiser, hoje a gente já tem essa regulamentação, né, na União Europeia, que agora, né, está super em alta, que o Brasil começou a discutir tal, que é o Digital Services Act, né, que é o DSA, né, e ele já traz algumas dessas respostas, né, que na época que eu escrevi esse artigo, talvez estavam muito em discussão, mas agora com isso na Europa, a gente já tem algumas situações práticas que a gente vai poder olhar para a gente responder essa questão de, por exemplo, transparência nas políticas. Hoje, a gente tem as políticas que elas são regradas única e exclusivamente pelas plataformas, né? Então, óbvio, né? A gente tem a LGPD, que traz, no artigo 9, algumas obrigações com relação a esses documentos, que eles têm que ser claros, que eles têm que ser fáceis, que eles têm que ser acessíveis, que eles têm que ser disponíveis, por exemplo. Mas aí, quando a gente olha, tá, mas aí a gente vai olhar como que a gente sabe que isso, de fato, acontece, como que a gente garante que esses documentos, de fato, vão ser lidos, entendidos, como que a pessoa, né, porque a gente vai lá, clica e tchau, né, a gente, inclusive, tem pesquisas, né, com relação a isso, né, quantos % das pessoas, de fato, leem, né, e sabem o que está escrito nesses termos, né. Para citar um exemplo aqui, isso até está no meu artigo, uma nota de rodapé, se vocês forem ver a política, né, do óculos, que em teoria é o gadget, né, é o óculos mesmo que a Meta lançou para o metaverso, que hoje em dia ainda não é 100% metaverso, a gente fica assustado, porque os caras podem coletar tudo, desde a sua expressão facial, porque isso eu vou falar mais para frente, porque a partir do momento que você está com, né, um dispositivo no seu olho, ele é capaz ali de coletar a sua impressão quase que digital do olho, né, digamos assim, para onde você olha, a forma que você olha, né, então, toda a sua expressão, além disso, aí eu vou falar isso também mais para frente, todo o seu ambiente, então, e hoje as pessoas, a gente não para olhar, né, a gente não tem transparência, essas políticas, né, elas mudam muito rapidamente, né, a gente não consegue muito ter um controle sobre isso. Hoje a gente já vê, né, principalmente com o enforcement que está acontecendo lá na Europa, hoje mudou a política do Google, da questão de localização, as pessoas receberam um e-mail avisando, então hoje a gente já está vendo aí algumas movimentações, né, também com o DSA nesse sentido, tá? E além disso, tinha alguns pontos também que a gente vai ter que começar a olhar que só políticas não vão, né, dar conta, né? Por exemplo, a gente tem aí dentro dessa interação tão grande, algumas questões vão ter que ser resolvidas rapidamente, né? E aí você tem tanto esses algoritmos hoje, que, por exemplo, a gente tem algoritmos aí que eles, digamos assim, derrubam algumas páginas, a depender do que eles identificam lá, se é conteúdo ilícito, ilegal ou não, né? E você tem uma moderação também que é feita por pessoas físicas, né, em alguns casos, né, que não tem como a gente saber aí até que ponto vai ou não, né, por exemplo, nas questões quando o algoritmo em si ele não identifica que aquela página tem algum conteúdo que por si só é ilícito, e, por exemplo, nos casos de denúncias, você tem alguns moderadores que entram para fazer esse tipo de moderação, né. Então, o esperado é que, por exemplo, no metaverso, a gente tenha muito mais essa automação acontecendo, porque vai ser quase que impossível, né, você ter moderadores de conteúdo ali o tempo inteiro olhando. Só que aí vão ter muitas situações que vão ser essas áreas aí que
vão ser muito difíceis. Hoje você tem alguém ou não que vai entrar lá e vai olhar aquele conteúdo e vai tomar uma decisão com base naquilo, eventualmente da postagem, eventualmente de alguns fatores que talvez sejam um pouco mais claros, né, por mais que você ainda tenha essas discussões. Mas, nessa questão do metaverso, você vai ter outras situações. É assédio, não é assédio? Dentro de uma comunidade, isso quando eu estava vendo, né, lendo alguns casos do Second Life, e do Fortnite, algumas situações assim, em algumas comunidades tinha um pessoal que gritava, um pessoal barulhento, que é uma loucura, né, os avatares lá, né, enfim. Como que você vai fazer para lidar com isso em um ambiente e no outro, né? Então, você vai ter que ter esses modelos, né, automatizados aí de controle, né? E isso vai ser por meio de processamento de códigos, né? E aí você entra nesses dois sistemas, né? O descentralizado, e aí a gente já cai aqui nessas questões mais de moderação de comportamento mesmo, que hoje é muito feito ainda também por pessoas físicas. Como que você vai fazer esse tipo de moderação? Como que você vai governar mesmo tudo isso, né? Como que a gente vai banir, né, advertir, suspender alguém, né, enfim, algum fornecedor, algum produto, né? E aí, falando aqui desses dois casos aqui. Vou citar um exemplo para vocês do que eu li nesse Fortnite, nesse caso do Fortnite. Você tem o exemplo dos gritos, né, só para dar um exemplo, mas também umas situações de assédio, né? Então, por exemplo, as pessoas começaram a notar que estavam tendo muito assédio nesses ambientes virtuais. E aí, uma solução, né, que até foi no ambiente virtual da Meta, que eles trouxeram foi criar uma bolha que os usuários poderiam autorizar quem eles deixavam ou não entrar dentro daquele círculo específico. Então, eu estou citando isso porque aqui, obviamente, Meta, né, nesses casos, desses ambientes hoje, que a gente tem hoje, que são ambientes virtuais, a gente já tem um controle centralizado, né, nesses entes que fornecem essas plataformas de conteúdo e que criam essas políticas, essas regras que muitas vezes não são tão transparentes assim. Então, novas formas de controle aí já se mostram necessárias, né, e eu estou dando exemplo dessa bolha, dos gritos, só para a gente ter uma ideia, nesses ambientes. Agora, você imagina, né, um ambiente tipo metaverso, tá? Falando um pouquinho aqui, né, de governança centralizada, é basicamente isso tudo que eu já falei para vocês. Então, por políticas, né, considerando as plataformas, impondo, né, regras, por indivíduos moderando conteúdo, né, por códigos em algumas situações específicas, mas aí tem uma abordagem, né, que a maioria das pessoas, né, está defendendo, que é a abordagem descentralizada, né, porque na centralizada você teria um top-down approach, na descentralizada você tem aí, e aí entra toda a questão que eu falei para vocês aí, dessas novas tecnologias que vão surgir, de Web3, blockchain e etc. e tal. A gente tem essa governança por meio de DAOs, né? Então, o que são DAOs, tá? Elas são, basicamente, aí, organizações autônomas descentralizadas, tá? Então, são realmente organizações que, por meio de uma blockchain ou por meio de um smart contract, vamos dizer assim, para falar, né, de uma forma mais simples, os usuários se autorregulam, tá? Não tem um ente, um controle central, porque é como se cada máquina fosse um regulamentador, digamos assim, se regulasse. Por quê? Porque nessas DAOs, né, são os usuários que tomam as decisões, tá? E essa é uma das formas de governança que é defendida no metaverso, tá? Lembrando que essa faz parte da descentralizada. Então, aí você tem a blockchain, né, que é essa tecnologia que permite a troca de transações, de informações, por meio de autenticações ali feitas por esses comandos que são dados dentro do smart contract. Vocês me avisem, por favor, se eu estiver sendo muito complexa aqui nesse monte de conceito,
mas é porque o tema da governança realmente ele traz muitos conceitos, assim, ainda, né, tentando ser mais breve. Então, você tem essas DAOs, né, que são essas organizações autônomas descentralizadas, dentro dessas blockchains, que são autogovernadas, né, pelos usuários das DAOs por meio de smart contracts, tá? O que são esses smart contracts? Eles são contratos, né, escritos, entre aspas, assim, dentro dessa tecnologia, por código, que eles são autoexecutáveis. Então, por exemplo, assim, se eu cometer um assédio, se eles identificarem um comportamento, que um contrato, alguma coisa específica, que um código dentro dessa blockchain identifica como se fosse um assédio, você já tem um comando automático, claro, aqui sendo muito simplista, né, porque é difícil você saber onde que vai ou não vai um assédio, você tem uma série de particularidades que você tem que, né, ponderar, mas vamos pensar em qualquer outra situação. Em situações X, em determinadas situações, meu avatar pode atravessar a rua, em outras não, tá? Vamos pensar assim. Então, se, por exemplo, o contrato identificar que meu avatar atravessou a rua quando não podia atravessar, você já tem um smart contract ali, né, que vai falar que eu tive uma atitude, um comportamento que, em teoria, não seria lícito dentro daquela comunidade específica, e aí já vai me punir automaticamente, tá? Então, você tem esses entes automáticos aí se autogovernando, tá? Que são autoexecutáveis e autoverificáveis, tá? E aí a gente entra numa outra situação aqui também, porque tudo que é feito dentro de uma blockchain você consegue verificar aí, fica tudo gravado, digamos assim, então você consegue, inclusive, auditar por meio de terceiros, tá? E o que acontece, tá? E aí, assim, sem entrar em muitos pormenores de vários tipos de tokens que existem, vários tipos de smart contracts, vários tipos de DAOs, porque essas organizações autônomas descentralizadas, né, que são as DAOs, elas têm vários propósitos específicos, tá? Então, tem isso, né? Cada DAO pode ser criada com uma finalidade específica, e vocês, né, tem os tokens que são esses mecanismos de governança que vão governar de uma forma ou de outra. Mas falando aqui de questões relacionadas ao metaverso e questões realmente mais de comportamento humano, tá? Nesse caso, por exemplo, aí você tem os tokens que o pessoal, né, que escreve muito sobre isso defende, que são os tokens reputacionais, tá? Então, por exemplo, eu atravessei a rua e não podia ter atravessado a rua, isso caiu dentro de algum smart contract que deu né, automaticamente identificou o meu comportamento como um comportamento, digamos, ilegal, né, dentro daquela organização específica, e aí eu vou ganhando como se fossem pontos negativos, tá? Então, esses tokens reputacionais, eles são como se fossem a minha reputação dentro daquela comunidade. E essa comunidade, ela se autogoverna por essas reputações, né? Então, bem aquele negócio, né? Não sei quem assiste Black Mirror, mas quase que aqueles likes, né? Quanto mais like você tiver, melhor você fica dentro do ambiente virtual, quanto menos likes você tiver, pior você vai ficando, né? Então, é como se fosse isso, né? Então, esses tokens reputacionais, eles incidem sobre diversos aspectos do comportamento daquele usuário, tá? E a partir desses tokens, né, um usuário pode ser banido ou não se ele atingir um determinado número aí, por exemplo, de ilícitos, de problemas, e aí, obviamente, vão ter que ter regras específicas, inclusive, para regulamentar esse tipo de situações, tá? Então, esse é um dos pontos, tá? Esses tokens reputacionais, tá? Além disso, vai ter que ter um controle muito forte também com a identidade dos avatares. Então, como que, por exemplo, assim, eu, avatar Fernanda, sou eu de fato dentro da comunidade. Então, essa questão que fala de um controle de identidade, né, dentro da comunidade, também é uma questão muito importante, tá? Além disso, né, tem alguns projetos muito, muito legais aqui que eu vou mostrar para você, por exemplo, o Civic e o Magic, que eles estão desenvolvendo realmente, né, essas questões de padrões para estabelecer o que é um conceito da identidade. Desculpa, gente,
dessas identidades descentralizadas, tá? Então, tudo isso, em conjunto aí, vai fazer com que, por exemplo, eu sou de fato, né, eu consiga comprovar que eu sou eu dentro da plataforma, e além disso, eu, Fernanda, sendo eu, vou conseguir limitar o que eu quero, o que eu não quero divulgar. Então, o usuário também, por si, também vai ter que ter esse controle. Então, você está falando de um controle reputacional, você está falando de uma entidade que as pessoas vão conseguir olhar a sua reputação e os usuários vão conseguir mensurar, né, aqueles comportamentos dentro dessas regras reputacionais que eles mesmos votam dentro dessa plataforma. Você está falando, além disso, desse controle de identidade. E um terceiro nível aqui que você vai ter que falar, que eu, dentro daquela plataforma, vou ter que ter um controle do que eu quero divulgar ou não para determinadas pessoas. Então, eu, usuário, também tenho que ter um controle, tanto por meio, né, de mecanismos, já dentro dos óculos, etc. e tal, que a gente vai usar, né, para conseguir acesso a essa plataforma, e por controles mesmo da plataforma por si só, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí, né, até aqui o que eu falei, eu nem sei como que a gente está de tempo aí, Ana, mas eu também não quero me alongar muito, porque meu tema é muito longo, então você me fale, por favor, aí, quanto que a gente ainda tem de tema aqui, de tempo aqui, se a gente já passou muito do tempo, você, ou está perto de acabar o tempo, peço, por favor, você me avise. Esse controle descentralizado, que parte, né, tanto da comunidade como um todo, né, por essa parte de definição de regras, tanto automáticas, né, por meio de smart contracts, quanto dos usuários que vão votar tanto as regras que vão ser imputadas nesses smart contracts, quanto se um usuário ou não vai ser banido, depender do que, né, do que você identificar ali de comportamentos tidos como ilegais, enfim, dentro daquelas regras que estão no smart contracts, ou por alguma outra forma, as regras dentro da plataforma, que, inevitavelmente, tá, gente, independente delas serem centralizadas ou não, a gente vai ter que ter uma moderação aí, porque mesmo os smart contracts, eles só conseguem atender a casos simples, né? Então, casos que a gente entra nessa gray area que eu falei para vocês, o que é assédio, o que não é, a gente vai ter que ter ali algum tipo de supervisão aí, né, humana, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente mesmo, por meio desses controles, né, dentro dos óculos e de tudo que a gente utilizar, e desses gadgets que vão ser utilizados na plataforma, vão ter que ser imputados, tá? Mas aqui a gente tem um paradigma, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem uma governança descentralizada aqui, ou seja, que os próprios membros da comunidade, eles vão votar nas regras que vão ser imputadas nesses códigos, que vão criar os smart contracts, nesses códigos reputacionais, que vão definir, que vão olhar para um ou para outro, e vão ter toda essa questão dessa governança aí realizada. A gente também depende dos pares, né, policiar uns aos outros, né, porque a gente sabe que pode não dar certo, né, em certos casos, por isso que eu falei que, inevitavelmente, aí, em algum grau e nível, a gente já vai precisar desse monitoramento aí, feito por pessoas humanas, né, a gente, nós, indivíduos físicos, moderadores mesmo, hoje, como a gente tem hoje os moderadores de conteúdo que já fazem isso em certas situações. E aí, né, é interessante, porque a gente vai conseguir também ter que pensar e evitar algumas situações que hoje talvez não sejam tão comuns, né? Um exemplo interessante que eu trago no artigo são os cyber attacks, né? O que é isso? São esses casos, né? É um hacker, né, invade e subverte todo o sistema de reputação. Então, se você está falando de
tokens reputacionais, uma pessoa vai conseguir entrar lá e vai, né, subverter tudo aquilo que já foi imputado e vai mudar as regras, né, vai criar várias identidades pseudônimas para explorar aquele conteúdo do sistema. Então, na verdade, esses ataques, eles ocorrem quando, e aí está ligado diretamente àquelas questões de identidade que eu falei para vocês, eles visam subverter a identidade do usuário que está do outro lado. Então, e isso muda essa questão da reputação reputacional, porque, por exemplo, eu tenho que ser eu lá dentro, mas se eu tenho esse ataque hacker, que eu transformo uma Fernanda em 20, eu consigo, a depender do número, né, de pessoas dentro daquela organização, eu consigo mudar, né, as regras de votação, eu consigo aprovar tudo que eu quiser lá dentro, né? Então, esse é um grande problema, isso está diretamente ligado com essas identidades, né, isso é uma grande discussão, como que a gente faz para essas identidades aí, de fato, não sofrerem com esse tipo, com essa e outras situações dentro de mundos virtuais. Esse é um ponto muito forte aí a ser explorado. Outro ponto são os viés algoritmos, né? Falei para vocês smart contracts, né, que são criados por algoritmos, né? Como que você faz aí? Isso a gente já vê também no dia a dia aqui, né? Para evitar, né, vieses na hora de você desenvolver os smart contracts ou qualquer outro algoritmo de decisões automatizadas dentro da plataforma. Uma das situações, né, que eu falei para vocês, né? Tudo que você faz na blockchain fica registrado. Então, regras, né, para auditar, para que você tenha um terceiro auditando aquilo de uma forma constante. Você já tem hoje terceiros que fazem esse tipo de serviço, que soltam relatórios, reports, né, em alguns dos casos, para, inclusive, ajudar a garantir a transparência dentro dessas redes, né, porque não é só porque você tem hoje um algoritmo, né, com open source, que todo mundo pode olhar, mas nem todo mundo, de fato, consegue analisar, né, tudo aquilo que aconteceu lá, porque você não tem o conhecimento necessário para fazer essa análise, tá? Bom, isso a gente já tem, né, essa questão de transparência, acesso a informações claras, precisas e facilmente acessíveis, né, a gente já tem ali algumas disposições nesse sentido, no artigo 6º, né, da lei. A gente já tem também, né, da LGPD, no caso, né, eu estou falando lei aqui, né, para mim é tão óbvio, mas da LGPD, que é o que eu estou citando, né, obviamente. A gente já tem também revisão de algoritmos, né, quando eu citei vieses ali, então a gente já tem, apesar de a gente está aguardando aí mais regulamentações nesse sentido, mas a gente já tem essa questão também, né, da garantia de uma abordagem, dessa revisão, para evitar vieses, dentro da LGPD, tá, no artigo 20, parágrafo 1º. Então, assim, só para citar para vocês alguns problemas que a gente vai ter aí quando a gente estiver regulando esse ambiente tão complexo que vai ser o metaverso. Fora tudo isso que a Monique já falou, que a gente vai ter que trazer praticamente todo o nosso arcabouço legal para dentro, né, de tudo isso. Por fim, como eu citei ali para vocês, essa questão também do human-centric approach, ou seja, usuário no centro de tudo. Eu vou entrar, eu tenho que limitar, né, para quem que eu quero dar essa informação, para quem que eu não quero, quais são as informações ali, é todo mundo ali que vai poder entrar na minha casinha, por exemplo, no mundo virtual, que seja, vai ter acesso a tudo, né? Então, você vai ter que ter aí limitações, tanto com relação aos gadgets que são utilizados, como eu já falei para vocês, quanto com, né, mesmo controles dentro da plataforma, e pense que isso vai ter que acontecer de uma forma muito rápida, né? Porque, geralmente, ali eu vou estar andando, vou estar interagindo com várias pessoas, vários fornecedores, vou entrar ali ou não, meu avatar, né? Então, assim, que isso vai ter que acontecer de uma forma muito rápida. Tem um conceito, tá, que é muito interessante, né? Obviamente, ali o privacy by design, ou seja, a privacidade do usuário desde a concepção do serviço do produto, tá? Que a LGPD já incorpora no seu artigo 46, parágrafo 2º,
mas tem também aí essas questões de tecnologia que fala de aprimoramento, né, de privacidade. Então, esse controle de segurança de acesso ao dispositivo, esse controle do usuário, e um dos conceitos mais interessantes é o conceito de integridade contextual, tá? Que é um conceito que fala justamente disso. Então, dentro do contexto, e aí tem alguns frameworks que falam disso, eu vou ter que conseguir escolher de uma forma muito rápida o que eu vou mostrar ou não. Pensa, isso a gente faz no dia a dia, a gente não sai falando das nossas informações para qualquer um, né? Isso também vai ter que acontecer dentro do metaverso, tá? Então, só para citar um exemplo aqui bem básico, se vocês quiserem depois dar um Google lá, que tem frameworks super legais, falando do conceito, né, dessa integridade contextual aí, junto com Privacy by Design, junto com exercícios dos direitos titulares aí, né, que já está no artigo 18 da LGPD. Então, isso vai... E aí, todas essas questões também do problema de gestão de consentimento, que eu nem vou entrar nisso, porque senão eu vou ficar aqui a vida inteira e não vou parar de falar. Mas eu acho que o último ponto aqui que eu quero trazer para vocês, para fechar, são algumas novas categorias também de dados que vão surgir, tá? Obviamente, pensa, a gente vai estar dentro aí de um ambiente completamente novo, igual eu falei para vocês. A gente vai colocar, por exemplo, nesse caso do óculos, né? Que eu falei para vocês da política. Se vocês entrarem lá nessa política, que já está disponível hoje, do óculos, eles falam, eles vão mapear o local que você está, tá? Que é uma coisa necessária, porque você com óculos, você tem que evitar qualquer tipo de acidente, né? Eles vão mapear, inclusive, se outras pessoas entrarem nesse ambiente enquanto você estiver utilizando o dispositivo, né? Então, como que você faz, por exemplo, com essas informações? Por quê? Porque pensa que a empresa, né, dona do dispositivo, que desenvolveu o dispositivo, vai ter as dimensões da sua casa, do seu quarto, de qualquer outra pessoa que entra no quarto, né? Então, tudo isso vai ser mapeado, tudo isso eles vão ter acesso. E não só isso, né? Pensando que você vai andar, né, dentro de um ambiente virtual, por exemplo, você já tem que hoje, né, a nossa caminhada, ela é única, né? E com 5 passos, eu já tenho pesquisa nesse sentido, você consegue identificar uma pessoa, que é como se fosse uma impressão digital nossa, né? Então, isso vai ter que ser regulamentado. Tem outras pesquisas que dizem que a sua expressão do olhar, ela pode, inclusive, denunciar, digamos assim, né, não sei se é a melhor palavra, mas dizer, por exemplo, as suas predileções, porque a forma que você olha para um objeto que você gosta e que um objeto que você não gosta é diferente, a sua expressão muda, né, inclusive com relação a preferências, por exemplo, né, sexuais, a gostos, a tudo. Então, como que a gente faz para regular esse tipo de dado que vai ser coletado, né, que não só esses dados hoje, igual eu falei, né, que a gente tem ali de inputs, decisões, a partir do momento que uma empresa vai conseguir captar a sua expressão do olhar, né, sem entrar aí, né, em qualquer tipo de neurodado, né, que são esses dados, eventualmente, aí, que a gente já vê com dispositivos sendo desenvolvidos, que são dados, basicamente, aí, das nossas ondas cerebrais, e hoje a gente já tem empresas fazendo essa pesquisa, que vão fazer parte, né, daqui a muitos anos, que eu não sei quando, da utilização diária em determinados tipos de plataforma. Então, como que a gente vai fazer para regular não só esses dados, hoje que são os dados pessoais que são coletados, mas todos esses tipos de dados, né, do olhar, que pode denunciar nossas preferências, né, digamos assim, tipo de dados biométricos, né, que eventualmente vão ser esses dados sensíveis que vão estar nessa plataforma, de uma forma ou outra, e esses neurodados e muitos outros. E nesse sentido aqui, a gente já tem vários frameworks, né, eu vou citar só um aqui para vocês, que falam dessa necessidade de a gente revisitar o conceito de dados pessoais, tá? Para estender mesmo, para que abarquem outros tipos de conceito, tipo neurodados, né, que são esses dados de inferências nas nossas ondas cerebrais. Um exemplo é a XR Safety Initiative, tá? Que já publicou ali em setembro de 2020 um estudo, né? Tipo um framework, são standards, né? Que chamam-se Immersive Technology Standards for Accessibility, Inclusion, Ethics and Safety. Então, esse é só um exemplo aí, né, de
um dos frameworks, mas tem muitos que falam dessa necessidade de a gente ampliar esse conceito, tá? No meu artigo eu cito vários, mas esse é um dos mais importantes, e dessa necessidade aí da gente olhar, né, para outras situações, tá? E como você vai ter essa necessidade de ampliar, né, esse conceito aí do que vão ser esses dados que vão ser coletados, tratados, etc. e tal, também que novos direitos aí, né, que a gente já tem os direitos do titular, que eu nem vou falar quais são ali do artigo 18 da LGPD, os nossos avatares, a gente, como titulares também nesse caso, a gente também vai ter que ter aí provavelmente outros direitos, né, mais amplos que não só os que já estão na lei. Tá? Isso falando assim, gente, muito por cima do que essa governança, eu sei que é um tema super complexo, espero que eu tenha sido pelo menos um pouquinho claro, porque é muita coisa, ninguém chegou ainda numa conclusão do que vai ser essa governança do metaverso, que hoje em dia a gente nem tem, mas só para dar uma pincelada aí por cima, eu sei que é muito conceito, é muita informação, mas fico super à disposição, se alguém ficar com alguma dúvida, depois me manda uma mensagem lá no LinkedIn, com alguma dúvida que eu esclareço para vocês, ou aqui mesmo no chat. E é isso, pessoal, espero que a minha exposição, que eu não tenha falado muito, que minha exposição tenha sido pelo menos um pouco clara. Eu fico super à disposição aí para quem quiser falar comigo. Obrigada. Fernanda, nós que te agradecemos por tantas informações interessantes, né? A sua visão sobre a perspectiva da privacidade, né? Enquanto nós ainda estamos engatinhando aí na LGPD, né? As pessoas começando a entender a verdadeira importância da privacidade, né? E nesse momento de regulação, né, que as empresas estão vivenciando, né? As big techs, né, estão sofrendo agora com os ventos que vêm do exterior, né? A perspectiva de regulação do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Dia 28 agora acontece a audiência pública, né, do Marco Civil da Internet. Então, você vê como é que seu tema de governança e metaverso é super up-to-date, né? Porque acho que nós temos muito mais dúvidas e questões, eu acho que nós temos que ver como prioridade, né? A transparência, que é exatamente o que nós não temos por aqui, não é verdade? Muito obrigada, viu, Fernanda? Foi muito esclarecedor. Bem, agora nós vamos ouvir o rapaz, o Dr. Luiz Felipe Gonçalves Nasser, né? Vai conversar com a gente sobre as meta-regras, a análise da autorregulação pelas comunidades virtuais. O Dr. Luiz Felipe ele é advogado, formado pela Universidade Federal de Minas, pós-graduado em Direito Público também pela PUC, na Universidade Católica de Minas Gerais, tem publicações premiadas internacionalmente, como American University e a Stetson University, na Flórida e Washington. No ano de 2000, ele cursou parte do programa de LLM da Universidade de Wisconsin, Madison, nos Estados Unidos, com enfoque em direito regulatório, né? Que hoje vai estar o forte da gente, né? E, profissionalmente, durante os anos de 2009 e 2010, integrou a equipe de William Freire Advogados, escritório de advocacia especializado em recursos naturais, né? Entre 2015 e 2021, integrou o departamento jurídico da Visa do Brasil, com atuação nas áreas também do direito regulatório e contrato. E agora, atualmente, ele está na área de operações da Amazon do Brasil. Luiz Nasser, seja bem-vindo. Você tem a palavra. Obrigado, Ana Amélia, pela introdução e agradeço também a oportunidade de dividir hoje a nossa conversa, o bate-papo com a Monique e Fernanda. É curioso, o meu tema ele toca um pouco alguns dos aspectos que a Fernanda antecipou para a gente. Talvez uma abordagem muito mais focada no tema da governança centralizada, não esse da governança descentralizada e DAOs, que ela comentava na parte final da sua apresentação, mas é algo que eu vou conseguir aproveitar aqui em termos de conceitos para a discussão do meu artigo.
Aliás, de bate-pronto, né, eu acho que, assim, o que a gente se propõe a fazer hoje é absolutamente desafiador, né, porque a gente está tentando antecipar desafios jurídicos sobre questões que ainda não estão efetivamente postas, né, que estão em discussão. E acho que esse é o desafio de todo profissional do direito, quando a gente toca temas que envolvem ciência, tecnologia, como é o caso do direito digital, o direito da inovação, né, e especificamente, assim, todas essas áreas que a gente vê que tem uma interseção muito forte entre direito, como ciência social aplicável, e essas ciências naturais, né, como engenharia, matemática, computação. Então, isso traz para a gente desafios de ordem prática muito grandes, porque nessas frentes a gente vê que a gente está sempre correndo atrás para regulamentar aqueles fatos sociais que, via de regra, já estão ali postos, a inovação veio, e a gente está correndo atrás para poder entender qual que é a melhor tratativa jurídica para esses cenários. E aí, com isso, a gente percebe que muitas vezes o direito acaba já nascendo obsoleto. E aí eu faço essa introdução, essa reflexão, porque quando eu parei para pensar sobre isso, eu falei assim, bom, poxa, a gente não tem hoje nada posto sobre regras específicas, né, para tratar o tema de metaverso, que era o desafio do ponto de vista ali, de produção literária que a gente tinha para aquele artigo. E aí eu entendi que eu acho que o que caberia ali era fazer uma investigação muito mais sobre quais seriam os princípios que a gente conseguiria utilizar para discutir sobre esse tema que é tão dinâmico, tão inovador e que ainda carece um pouco aí de esclarecimentos, né? Como a gente está no evento também, entendo eu, acadêmico, vi lá que a gente vai conceder 2 horas de estágio, né, na UAB do Rio de Janeiro. Então, assim, o que eu busquei fazer em termos de metodologia de pesquisa foi fazer uma revisão bibliográfica de pesquisadores que abordaram essa visão principiológica do ponto de vista de regulamentação das comunidades virtuais, esses ambientes online. E aí, o marco teórico que eu me aproveitei foi um artigo publicado em 2010 pelo professor Nicholas Susor, que é um professor da Universidade de Queensland, lá na Austrália. Uma universidade super expoente quando a gente pensa em temas de inovação. E ele discute bastante sobre qual seria o papel do direito e, em última análise, o papel do Estado como agente regulador nesses ambientes online. E apesar de ser um artigo publicado há mais de uma década, né, ele é, assim, absolutamente atual, exatamente porque ele explora ou faz uma análise eminentemente principiológica, algo que não envelheceu e que, muito pelo contrário, assim, quando a gente vai fazer a leitura e importar conceitos para a nossa realidade atual, a gente conclui que é uma discussão ainda muito viva. Então, convido quem tiver a oportunidade de dar uma olhada no livro. O meu artigo tem as referências bibliográficas específicas, né, sobre essa minha investigação e revisão literária. E aí eu vou citar um pouquinho de alguns artigos que eu acho que foram mais relevantes para essa minha pesquisa, mas defiro os créditos aos autores originais e convido aos estudantes e pesquisadores aqui que estão nos acompanhando a considerar também essas fontes originais, tá? E aí, como a Ana Amélia disse, assim, o título do meu artigo, que eu me proponho a investigar, é qual que é a capacidade de autorregulamentação dessas entidades provedoras nessas comunidades virtuais. Então, assim, em outras palavras, os termos e condições que a Fernanda comentava, né, nesse ambiente centralizado, até onde eles vão, até onde eles podem ir, qual é a autonomia que essas entidades provedoras desses ambientes têm de criar as regras? Cabe ao Estado estabelecer alguns limites para essa atividade de autorregulamentação e, a partir dessa análise, entender quais são os elementos de ordem pública que a gente entende que são mais valorosos e que deveriam ser também protegidos mesmo nesses ambientes virtuais, como é o caso que se espera no ambiente do metaverso, né? Um ambiente virtual, uma comunidade virtual absolutamente sofisticada e desenvolvida. Até antes de avançar para esse tema em específico, é curioso, porque, assim, fazendo toda essa investigação literária, um dos assuntos mais ricos que se apresentaram a mim, e aí convido muito a equipe aqui, né, pesquisadores, acadêmicos, acho que esse é um tema muito interessante para pesquisa, diz respeito até se essa seria uma discussão própria do direito nacional ou se essa seria uma discussão do direito internacional. Até muito interessante isso, né, porque a gente espera realmente que seja um ambiente muito diverso, inclusive em que diferentes nacionais participam e interagem entre si. Então, de bate-pronto, existe um reconhecimento aqui
do desafio que é o direito de cada um desses países normatizarem uma experiência que é diversa e que ela não respeita barreiras geográficas, né? Mas não fui tão ousado assim na minha pesquisa, eu me limitei a entender o arcabouço jurídico brasileiro e como a gente conseguiria né, assim, discutir o papel do Estado nessa regulamentação, mas fica aí uma dica, talvez aí um ponto de investigação interessante numa perspectiva mais internacional para pesquisadores explorarem. E aí, tentando colocar todo mundo na mesma página aqui, né? Acho que, assim, duas palavrinhas-chave, uma delas, metaverso, já foi bastante explorada em termos de conceitos e definições pela Monique e pela Fernanda. Eu vou, talvez, sugerir alguns elementos adicionais que eu acho que são importantes e que eu identifiquei na minha pesquisa, mas uma outra que toda hora eu estou falando aqui, que eu vou usar bastante, é esse termo de entidade provedora, né? Por entidade provedora, o que eu quero dizer é que são aquelas empresas que operam na indústria de tecnologia e que são responsáveis por criar esses ambientes de interação virtual que aqui a gente está chamando de metaverso, tá? Então, tem a Meta, que classicamente é o exemplo mais emblemático até pela revisão de seu nome societário, mas a gente também, quando pesquisa sobre essa área, vê também um papel muito forte da Microsoft e de uma outra empresa que chama NVIDIA, que é uma empresa expoente do ponto de vista de tecnologia da informação enfim, inteligência artificial. É uma empresa americana também, baseada lá em Santa Clara, na Califórnia, e que, curiosamente, Ana Amélia, é muito oportuna a data do nosso evento de hoje, entre os dias 20 e 23, portanto, começando hoje pelos próximos 2 dias, essa empresa, NVIDIA, ela está fazendo uma conferência online, então quem tiver interesse, aberto a inscrição gratuita, que explora qual é o papel dessa nova era da inteligência artificial e do metaverso. E aí, assim, tem grandes participantes ali dando palestra, apresentando seus pontos de vista. O fundador da NVIDIA, Jensen Huang, ele tem uma pauta lá bastante interessante que ele vai discutir. Tem gente da Pixar falando sobre padrões 3D, como que vai ser o desenvolvimento das experiências, né, imersivas no metaverso. Então, é uma oportunidade bastante interessante da gente ouvir de quem está produzindo tudo isso. E aí, como eu comentei, são várias as entidades provedoras, né? Não existe uma só. E como resultado, compartilho também do ponto de vista da Fernanda e da Monique, quando dizem que a gente vai ter uma experiência de talvez mais de um metaverso, cada um com uma realidade e sujeito, portanto, a regras específicas, né? Termos e condições de uso daquela experiência online específicos, variando conforme a entidade provedora que os elabora. E aí, por metaverso, então falamos de entidade provedora, e agora, assim, o que elas vão prover, né? Esse conceito de metaverso, realmente, assim, acho que a gente compartilha aqui, nós três, né, Monique, Fernanda e eu, do ponto de vista de que se trata de uma experiência virtual absolutamente imersiva, né? E aí, eu acho que, assim, quando a gente lê um pouquinho sobre o tema, é legal porque, assim, tem gente que, talvez numa visão até mais social, ousa dizer que seria quase como uma nova fase de história da humanidade, sabe, Ana Amélia? Se diz assim, que a gente saiu da época dos caçadores-coletores, depois a gente ficou agrícola, e aí a gente foi para o mundo urbano, né, a experiência da cidade, que num passado histórico é uma experiência absolutamente recente, e aí depois o que se diz é que a gente vai migrar das cidades para o mundo virtual, e que seria esse mundo a experiência do metaverso. Então, metaverso hoje é uma super buzzword, né, assim, dá hype, todo mundo quer colocar falar que tem alguma experiência, alguma interação no metaverso, porque realmente é a pauta do momento. E aí, Ana Amélia, quando a Monique concluiu a fala dela, você fez uma provocação que eu achei bem interessante, questionando assim, será que o metaverso flopou? Né? E eu acho assim, talvez uma das grandes frustrações tenha sido uma desassociação em relação à expectativa de quando ele seria massificado como uma experiência acessível a todos nós. Os pesquisadores do futuro, eles dizem que o futuro já existe,
O que não aconteceu ainda foi a massificação do futuro. Então, assim, enquanto a gente fala aqui da teoria jurídica, tem gente que está discutindo bunkers de sobrevivência no futuro, quando a Terra estiver incapacitada de acomodar todos os seres vivos, né, que nela habitam. É óbvio, isso é uma realidade quase futurística, mas hoje há bolhas que discutem esse tema 2023, né? Março de 2023, enquanto a gente fala aqui. Então, o que ainda não aconteceu, talvez tenha sido a massificação dessa experiência. E talvez também uma frustração de que se esperava que essa experiência massificada do metaverso surgisse ou nos alcançasse em um tempo muito curto, ou antes do que efetivamente vai demorar para chegar lá, né? Porque a história dos óculos virtuais que a Fernanda comentava, por exemplo, essa empresa, de fato, chama Oculus, né? Ela foi adquirida pelo Facebook em 2014. Então, assim, tem mais de uma década que eles estão apostando nisso. O nome Facebook convertido em Meta é um nome recente, mas existe um trabalho de desenvolvimento e preparação para que isso nos alcance num futuro breve. Acho, então, que talvez essa frustração esteja muito mais relacionada ao timing do que efetivamente se isso vai ou não vai acontecer. Eu sou crente de que a gente segue para esse caminho, de certa forma, de maneira irreversível, e talvez também tenha um desafio geracional aqui, né? Falo isso porque, para a gente, e eu me incluo nessa categoria, a gente tem muita dificuldade de tangibilizar essas experiências inovadoras, mas se a gente pensa na geração Z, que, por exemplo, já vive o mundo da internet 2.0 de forma muito mais clara, para eles não vai haver muito desafio de comprar essa ideia e abraçar, né, o que se espera dessas experiências imersivas do metaverso. E para concluir meus apontamentos em relação ao conceito do que seria o metaverso, tem uma investigação feita por um pesquisador chinês, Yuhong Yuang. Ele é um professor que hoje está na Universidade de Washington. Ele fala sobre 3 pilares do que seria o metaverso, né? Ele fala sobre tecnologias de imersão interativa, portanto, esses óculos 3Ds, luvas que vão permitir sensação de peso naquelas interações digitais, impressoras que vão imprimir dispositivos com gosto, que as pessoas vão poder experimentar ao vivenciar aquela realidade digital, tudo isso para completar a sensação de imersão absoluta naquele ambiente de realidade paralela, porque o ser humano, por natureza, é um ser humano sensível, né? Então, essas experiências sensoriais são muito ricas e elas vão acabar borrando a fronteira entre o mundo virtual e a realidade física, né? De forma a oferecer essas experiências sensoriais aos participantes desse ambiente. Então, esse é o primeiro pilar do que seria o metaverso. O segundo é o conceito de inteligência artificial, porque hoje, talvez um dos grandes limitadores desses jogos online que a gente tem, por exemplo, que de certa forma mimetizam o que a gente pensa no metaverso do futuro, seja a limitação do conteúdo produzido, porque eles são programados para uma certa realidade, e uma vez que você alcança aquele limite da programação, não há mais para onde ir. E aí o que se diz no metaverso é que vai haver uma capacidade de inteligência artificial de oferecer produção de conteúdo perpétua e em larga escala, de forma que é um ambiente que sempre se expande, um ambiente ilimitado, portanto, tal como o mundo como a gente conhece hoje. E, por fim, a figura do blockchain como o terceiro pilar. Blockchain como sendo o elemento que ancora as novas relações econômicas no metaverso, porque, sim, a gente espera que haverá trocas produtivas, trocas econômicas nesse ambiente virtual, né? E aí, eu gosto desses 3 pilares porque eles nos ajudam a olhar para aquilo que a gente já tem hoje, identificar o estágio das coisas que estão postas e mirar para o futuro, entendendo o que é que a gente espera que tem por vir ainda, né? E você comentou, né, Ana Amélia, sobre jogos, né, o Second Life, a gente, de fato, né, hoje já tem aspectos desses pilares pontualmente presentes em jogos de construção de mundos, como é o caso do Minecraft, em jogos de RPG online com multiplayers massivos, Halo, Final Fantasy, e de mundos virtuais, como é o caso do Second Life. E em algumas dessas plataformas, hoje, a gente tem, assim, mais de 90 milhões de assinantes ativos.
Então, assim, gente, 90 milhões de assinantes ativos, a gente está falando de uma população que é maior do que o número de habitantes na Alemanha, que é maior do que o Reino Unido, que é maior do que a França, que é maior do que a Itália. Então, para dar uma dimensão tangível aqui de quão relevante é essa massa participativa, tá? E aí a pergunta que fica, e esse é o ponto que eu investigo no meu artigo, tá bem, são 90 milhões de pessoas de assinantes ativos em algumas dessas plataformas, hoje, vigentes hoje. Qual que é o limite que essas entidades provedoras têm para fazer a governança desse pessoal, né? Então, assim, elas podem criar qualquer tipo de regra que elas quiserem, elas estão livres para revogar termos e condições, criarem novos, estabelecerem regras. Até onde vai o direito dessas plataformas de autogovernarem esses espaços? Então, a minha investigação vai muito nessa linha. O que eu chamei de meta-regras, portanto, seriam esses termos e condições, né? Qual é o papel do Estado na avaliação e regulamentação desses termos e condições do exercício de autogovernança por parte dessas entidades provedoras. E aí, eu cheguei aqui na metade do meu tempo, então, assim, tentando otimizar as discussões, aqui eu vou entrar um pouquinho para uma abordagem um pouco mais jurídica. É interessante notar, porque essa discussão que eu estou explorando aqui, ela não é nova, tá? Desde a década de 90, a gente já discute sobre o papel do Estado nesse ambiente online. E aí isso acompanha basicamente fluxos econômicos também, tá? Então, assim, o que se dizia, e pensadores muito vocais ali da teoria, de macroeconomia inglesa, e o pensamento jurídico também europeu daquela época, da década de 90, falava assim, olha, o mundo online é um mundo que nasceu para ser autorregulamentado, tá? Então, assim, o espaço cibernético é um ambiente vocacionado para a autorregulamentação. E qualquer tentativa do Estado de estabelecer regras para esses termos e condições vai gerar uma frustração da capacidade dessas comunidades online, dessas entidades provedoras florescerem e oferecerem possibilidades ilimitadas para os seus usuários. Então, eles falavam que não cabia ao Estado botar seu dedo nesse exercício de autorregulamentação por parte das comunidades virtuais. E, para isso, como eu falei que tinha uma associação muito forte com o tema macroeconômico, eles entendiam que, assim, haveria um mercado de regras de comunidades online. Então, se você não gosta de uma regra, você vai estar livre para sair e procurar uma comunidade que tem uma regra que te agrade mais. Então, haveria uma proliferação de comunidades e aquela que se desenvolveria seria aquela que tivesse a melhor regulamentação. Tá? E, novamente, a partir de uma ideia de que o indivíduo estaria livre para sair de uma comunidade e ir para outra que refletisse melhor os seus interesses. E aí a crítica que eu faço em relação a esse raciocínio é que eu acho que ele parte de alguns pressupostos que são falhos, né? Ele acredita que vai haver que não haveria uma escassez de comunidades, como se a gente tivesse 30 redes sociais para entrar, e não é o caso. A gente sabe que hoje a gente tem Facebook, a gente tem WhatsApp, né, incluindo ali, Snapchat, em alguns países ali mais desenvolvidos, a China com agora trazendo uma plataforma uma coisa que a gente nunca experimentou, que é uma plataforma chinesa ganhando o mundo ocidental, e assim, a gente vê que não tem muito essa proliferação de comunidades com a capacidade de você escolher para onde você vai. Quando a gente pensa em metaverso, imagina, a gente está falando de milhões de investimentos. Eu comentei que a Oculus, que é a empresa adquirida pelo Facebook em 2014, olha o tempo de aquisição dessa companhia, há uma década, e a gente ainda não conseguiu efetivamente lançar esse ambiente imersivo que a gente está discutindo aqui. Então, é falho imaginar que vai haver uma proliferação de comunidades que permitam aos indivíduos sair de uma e migrar para outra sem qualquer tipo de desafio. E sem contar, né, dos desafios práticos de se deixar um ambiente, porque a gente está falando em abandonar vínculos sociais que foram desenvolvidos, a gente está falando em perda de conexões importantes, a gente está falando de perda de históricos, de relações. Fernanda comentava dos tokens reputacionais, eles vão ser, talvez, interoperáveis, cada metaverso com a sua plataforma, cada entidade provedora com a sua solução. Se eu saio de uma e vou para outra,
como que eu herdo o histórico de relações e interesses que eu tinha dentro de um ambiente indo para um outro? Então, veja, é utópico imaginar que a gente vai ter um ambiente tão rico de diferentes plataformas ou entidades provedoras oferecendo essas realidades imersivas no metaverso. Por que que isso é importante perceber? Porque talvez não haja um estímulo para que essas entidades atuem sempre no interesse dos seus indivíduos. Porque, afinal de contas, se a gente não tem substitutibilidade, se a gente não tem concorrência, se a gente não tem diversidade de ambientes, nada me garante que essas entidades, poucas que existirão, e que vão ter massa criativa, né, massa participativa relevante para atrair indivíduos, que elas vão sempre ter termos e condições no interesse desses indivíduos. Pode haver momentos em que o interesse da entidade provedora conflite com o interesse do seu indivíduo. E aí que nasce o objeto da nossa investigação, que é até onde vai o direito dessas entidades se autorregulamentarem, tá? A título de exemplificação, em 2004 teve um fato curioso. The Sims, que é um jogo já bastante conhecido de muitos aqui, quem é mais cringe vai saber do que eu estou falando, eles têm, né, o The Sims físico, que você tinha lá à época até no computador, mas tem também a solução do The Sims Online. A entidade provedora dessa comunidade virtual é a Electronic Arts. E aí, um dos elementos dos termos e condições dessa entidade provedora é de que não poderia haver, lá publicado no The Sims Online, links para o mundo externo, para o mundo real, tá? E aí tem um jornalista americano que chama Peter Ludlow, ele entrou no The Sims e ele publicou no The Sims Online um link para um artigo que ele, enquanto jornalista, produziu no mundo real, comentando sobre práticas de prostituição online dentro do ambiente do The Sims e como que isso estava passando desapercebido pela Electronic Arts, que eles não tinham feito nenhuma medida para coibir essas práticas, que isso não era efetivamente supervisionado e levou vamos dizer assim, essa discussão para aquele mundo do The Sims Online. A Electronic Arts, ela baniu a conta desse jornalista lá de The Sims, do mundo online, alegando que ela precisava proteger, né, vamos dizer assim, a marca do jogo, que ela tinha esse direito de proteger a imagem e que isso se sobreporia à liberdade de expressão do participante. Até porque ela emitiu nota dizendo que os termos e condições de The Sims Online permitiria a ela moderar de maneira discricionária a conduta desses participantes naquele ambiente. E aí isso gerou uma comoção, né, basicamente muito ampla ali nas mídias, até porque o cara era jornalista. A Electronic Arts, ela deu um passo para trás, restabeleceu a conta desse cara, permitiu que ele resgatasse lá seus ativos no mundo do The Sims, mas veja, muito por conta dessa posição dele de ser uma pessoa notória, ele era um jornalista, um cara que tinha uma certa visibilidade. E aí, se fôssemos indivíduos comuns, a gente estaria sujeito a essa discricionariedade do provedor daquela tecnologia, né? E essa é a investigação que a gente fez. Quais são os limites dos direitos desses provedores? Eu achei muito interessante uma publicação em 2000 de um cara que chama Ralph Costner. Ele escreveu o que ele chamou de Declaração do Direito dos Avatares, que foi uma declaração modelada a partir da Declaração Francesa do Direito do Homem e do Cidadão. Essa é uma publicação do ano de 2000 que fala de uma série de direitos substantivos que poderiam ser reivindicados pelos participantes das comunidades virtuais, direito à igualdade, propriedade, segurança, liberdade de expressão, não discriminação, e que isso, então, criaria esses limites para a atuação dessas comunidades, dessas entidades provedoras, tá? Ralph Costner, só para dar um contexto, ele não é jurista, mas ele é um cara super expoente no mundo dos games. E é interessante perceber, porque, assim, a internet e o desenvolvimento tecnológico, hoje, gente, ele começa no mundo dos games, tá? A gente teve uma experiência da internet 1.0, que é aquela em que a gente assistia passivamente à capacidade online, que era muito mais acadêmica.
depois ela mudou, ela migrou para esse mundo mais social, que é o que a gente chama da internet 2.0, em que a gente não só assiste o conteúdo produzido de forma passiva, mas a gente também participa da construção desse conteúdo, que é o que a gente está fazendo aqui, tá? A gente está produzindo conteúdo disponível no YouTube, isso antes não existia. Antes, o papel do usuário da internet era só passivo, acessar o portal, o UOL, a UOL Online, ver as notícias e fechar, né? Como se fosse uma digitalização do mundo físico, apenas. Aqui agora a gente interage, participa da criação desse conteúdo. E no mundo gamer, isso já está muito avançado. Então, assim, esse cara, o Raph Costner, ele foi o produtor da plataforma de games do Facebook. Ele é o foi chefe de criação da Sony. Então, é um cara muito expoente quando ele pensa nesse mundo online. E aí ele criou essa declaração de direitos dos avatares, que, para resumir aqui, porque meu tempo eu vejo que já está bem próximo do fim, ele basicamente traz uma série de direitos e que no meu artigo eu exploro 3 deles. O direito à não discriminação, tá? E aí, como casos emblemáticos, eu cito 2 ocorrências que foram verificadas em World of Warcraft e uma outra em jogos de Xbox, quando lá, no caso de World of Warcraft, tinha uma participante americana que chamava Sarah Andrews, e ela promoveu uma guilda que era LGBTQIA+. Isso no ano de 2004. E depois, em 2008, o Xbox expulsou uma série de usuários que, quando se cadastraram usando a expressão gay no nome. E aí, os provedores dessas comunidades, né, a Blizzard e a Microsoft, respectivamente, baniram esses usuários que expressaram abertamente temas de sexualidade, etc., com o temor de que essa livre manifestação sobre temas de gênero, orientação sexual, pudesse desencadear reações negativas lá naqueles ambientes. Então, imagina, e aí, no mundo tão diverso, em que a gente pensa de direitos de equidade, igualdade, não discriminação, práticas de transfobia, tudo isso replicado para o mundo online, qual que é o limite até onde essas entidades provedoras podem ir ao estabelecerem regulamentações em relação a essas práticas? Também nesses casos que eu comentei, tanto a Blizzard quanto a Microsoft restabeleceram essas contas, gerou um PR super negativo à época, e aí eles restituíram as contas desses usuários e, enfim, mandaram notas online pedindo desculpa pela prática, mas, veja, é óbvio que aqui a gente não desconhece a necessidade de que essas entidades usem a capacidade de banir contas como uma forma de gerenciar adequadamente o comportamento dos participantes no metaverso, né? Como a Fernanda comentava, um caso de assédio no mundo online. É óbvio que banir uma conta é um mecanismo de gestão de risco, gestão do ambiente social que se estabelecerá no metaverso. Mas o ponto aqui é até onde vai esse direito, quais são as bases legítimas para exercício desse direito. Comentei, então, sobre o tema de discriminação. Um outro tema que está lá naquela declaração dos avatares e que eu exploro no meu artigo também, é o tema da propriedade privada. E talvez propriedade privada seja uma das fontes mais potentes quando a gente discute os limites substantivos para a autorregulamentação dessas comunidades virtuais por parte das entidades provedoras. Ana Maria, vou trazer aqui um caso que você comentou do Second Life. Existiu um processo judicial em 2007, ele foi processado na Pensilvânia e envolvia um autor que processou a Linden Lab. Linden Lab é a entidade provedora que cria o Second Life, tá? Esse cara chamava Bragg. E aí ele efetivamente trapaceou e comprou um monte de terra lá em Second Life a custo muito inferior ao preço que se praticava de aquisição daquelas propriedades privadas no ambiente do Second Life. E aí o pessoal da Linden Lab descobriu essa prática, a partir de ele hackeou o sistema, descobriu que ele estava burlando as regras, e aí baniu a conta dele. E aí ele vai para a Justiça Comum, ele alega que ele teve investimentos de mais de $6 mil para adquirir ativos que ele tinha naquele ambiente virtual, que ainda que ele tivesse cometido uma prática ilícita, a punição adotada por Linden Lab, né, por essa entidade provedora, teria sido excessiva, porque ele perdeu não só as terras que ele adquiriu de maneira duvidosa, mas também o término absoluto da conta dele no Second Life atacou todos os ativos virtuais
que ele tinha adquirido lá naquele ambiente. E aí, quando o juiz vai avaliar esse caso, ele vê todo o discurso de promoção de Second Life feito não só pelo CEO, mas pelas páginas de comunicação daquele ambiente. E aí ele fala que a Linden Lab, como entidade provedora, sempre indicou a possibilidade dos participantes naquele ambiente adquirirem propriedades, direitos, participarem da construção desse mundo. Então, ele tangibilizava essa relação monetizada, né? Tanto que você tem até dinheiro próprio, né, gente? Estou falando no passado, mas esse é um caso de 2007, mas hoje, Second Life ainda existe, para quem não conhece, né? Mas, enfim, são 64 milhões de usuários que estão hoje nessa realidade paralela, né? E aí, esse é um caso que não foi para decisão de mérito. A Linden Lab fez um acordo com o autor, é um acordo sigiloso, então a gente não conhece os termos e condições desse acordo, mas certamente ele foi indenizado, né? Então, assim, ele renunciou àquele direito de ação e, de certa forma, foi indenizado pelas perdas que ele obteve com o cancelamento da sua conta. Não estou falando que o direito à propriedade vai ser garantido em todas as expressões de comunidades virtuais e metaverso. Acho que isso depende de uma análise casuística, depende do nível de mercantilização e propósito das comunidades. Cada uma, né, vai estimular mais ou menos essas trocas monetárias naquele ambiente virtual. Como eu comentei, o que se espera é que sim, o blockchain ancore essas relações econômicas no ambiente virtual, mas pode ser que esse não seja um pilar verificado em todas as expressões de metaverso. Então, vamos dizer assim, com o nível de efetividade que a entidade provedora vai ter de indicar que uma propriedade virtual ela é simbólica, vai ser determinante para precificar também quão indenizável é a perda dessa propriedade na hipótese de rescisão de uma conta de um usuário nos termos e condições, né, daquela entidade provedora. Nesse caso, é típico da experiência do Second Life a monetização dessas relações. Eles têm até um dinheiro próprio, que eles chamam de dólar Linden, que é um dólar que, inclusive, você consegue fazer transação para sacar em dinheiro real, né? Então, veja que realmente ali não havia outra forma senão indenizar a perda desse ativo. E, por fim, eu comento um pouco sobre a privacidade, que é um tema bastante explorado na obra do Direito no Metaverso. Talvez eu diria que 60% dos autores ali exploram facetas relacionadas à privacidade. Acho que é uma discussão realmente muito rica. Se no mundo real, né, as condutas que a gente faz, elas são absolutamente efêmeras, passageiras, num mundo do metaverso, em que tudo é algoritmo e absolutamente rastreável, essas condutas deixam rastros, muitas vezes perversos, né, do que é feito e do que não é feito naqueles ambientes. Então, a gente está todo o tempo vigiado, né? E aí é interessante perceber porque esses dados vão ser utilizados para aquele pilar que eu comentei, que é o de produção contínua de conteúdo para essas comunidades, né? Os algoritmos vão aprender com os comportamentos e a inteligência artificial vai produzir um conteúdo infinito para permitir que aquele ambiente apenas se expanda e não encontre os seus limites. Então, o que se discute aqui, talvez diferentemente daquelas preocupações clássicas de vazamento de dados, quais são as seguranças que eu tenho. Não, aqui é muito mais o que eu vou fazer com esses dados, né? O que essas entidades provedoras vão fazer, porque isso é um elemento central da própria estruturação do metaverso. A gente entende que é um dos pilares a utilização intensa desses dados no processo de constituição e caracterização desse espaço. Então, essas são as minhas anotações sobre o tema. A gente entende que o assunto de autogovernança privada dessas comunidades virtuais é muito complexo. A gente acredita na necessidade de uma regulamentação que ofereça liberdade e capacidade de inovação para essas entidades provedoras, mas também a gente entende que, sobretudo na experiência das comunidades ocidentais, o nível de desenvolvimento social que a gente tem, é natural de se esperar que isso também se reflita em certas prerrogativas em benefício dos avatares que cada uma das pessoas físicas esperam ter nesses ambientes. E, por isso, a gente discute certos limites substantivos as regras que podem ser criadas por essas entidades provedoras, e no nosso artigo a gente explora não discriminação, liberdade de expressão, propriedade privada
e privacidade como esses elementos centrais na limitação dessa capacidade de autorregulamentação pelas entidades provedoras. Ana Amélia, acho que você está no mudo. Estou. Muito obrigada, Luiz, por mais essa grande contribuição que nós recebemos de vocês também, né? Eu lembro que esse projeto de lei das fake news que está aqui no Congresso, ele fala justamente sobre isso, autorregulação regulada, né? Quem controla o controlador? Né? Seria o nosso grande desafio nessa seara, né? E lembrando também que agora teve uma empresa, esqueci o nome, que ela criou para atender a geração Z, ela criou o ZEL, né? É um céu só para a geração Z, porque já nasce digital, né? Então tem muito mais, navega com muito mais intimidade nesse ambiente, né? E nesse finalzinho que você falou sobre as transações financeiras no ambiente virtual, eu lembro que quando começou a Receita dos Estados Unidos ficou bem de olho, sabe? Ah, você entrou com um pouquinho de dólar e saiu com um montão de dólar? Ele começou a fiscalizar, criando avatares, né? Dos próprios fiscalizadores, né? E avisou, olha só, se você ganhou dinheiro, se você teve enriquecimento, você tem que pagar imposto. Então, ou seja, não pensem que aos nossos ouvintes, né, que é um ambiente literalmente virtual, porque há esse elo com o ambiente real, né? E, assim, para encerrar sobre essa coisa da privacidade, que hoje nós tanto conversamos e pensamos nesse ambiente, não vamos esquecer que a geração Z também, o conceito de privacidade dela é completamente diferente do nosso, né? Tipo, se eu não tenho o menor problema que você tenha meus dados, se você está me dando de graça o que eu quero. Há uma troca. Então, esse conceito nosso do direito também, né, não é relevante para essa nova geração, porque eu não quero pagar por nada, então eu te dou meus dados, você pode fazer o que quiser com eles, sem o menor problema. Então, são desafios que nós temos que interagir, né? Nada envelhece tão rápido quanto a tecnologia, né? E o direito, invariavelmente, não vai acompanhar a velocidade dessas mudanças. Mas vai chegar o momento, como chegou agora, né, de tentar regular, né? Vai andando até quando pode. Depois, quando nós vimos as milícias digitais, nós vimos esses ataques à democracia, aí realmente começou a mexer com a estrutura do establishment, né? Bem, encerrando, eu quero agradecer demais à Monique, à Fernanda, ao Luiz, a generosidade de compartilhar tanto conhecimento que vocês adquiriram, né? E gentilmente nos compartilham aqui com nossos estudantes que estão nos ouvindo. Vocês viram quantas boas ideias que vocês puderam retirar daqui desse bate-papo para o seu TCC, não é? Então, direito digital ainda não existe nas faculdades, apesar de ser obrigatório, chamado direito cibernético. É um tema que vocês vão ter que... Não existe advogado sem ponto. Todo mundo tem que ser ponto .com, não é verdade? Então, se você não ligar a área tradicional do direito ao universo digital, você é um profissional fadado ao insucesso. Tá? Então, eu agradeço também a nossa audiência do YouTube, aos estudantes, né? E aproveito para deixar um convite para vocês, que na próxima sexta-feira, em comemoração também ao Mês da Mulher, a nossa Comissão de Inteligência Artificial e Inovação está às ordens de vocês palestrantes, tá? Para qualquer tema que vocês decidirem ou quiserem participar. E lembrando que na sexta-feira nós vamos fazer o evento Mulheres na Governança da Internet, que também é um tema que pouca gente conhece e nós devemos saber que realmente é isso que vai nos guiar também, quem governa a internet. Muito obrigada a todos vocês, um grande abraço e eu espero contar com vocês mais vezes. Obrigado, gente. Um abraço, até mais. Até logo, até logo. Obrigada. Eu espero vocês saírem.